Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo, está começando um novo episódio do podcast Hora do Concurso, feito com todo carinho pela equipe de reportagem da Degrau Cultural. No próximo dia 3 de setembro, pessoal, serão aplicadas as provas do concurso para fiscal de rendas da Prefeitura do Rio de Janeiro e é voltado para candidatos com nível superior em qualquer área de graduação. A prova vai contar com 160 questões objetivas, sendo que 20 delas serão sobre direito tributário e crimes contra a ordem tributária. Essa disciplina é a que terá o maior número de perguntas, além de ter peso 2 para cada acerto. Sendo assim, obter um bom desempenho nessa matéria será determinante para conquistar a tão sonhada aprovação nesse certame. Para orientar o estudo da disciplina de Direito Tributário e Crimes contra a Ordem Tributária e dar dicas para a sua rotina de estudos, vamos entrevistar dois professores. Marcos Soares, que é especialista em Direito Tributário, e Tiago Santos, que é expert em crimes contra a ordem tributária. Professor Marcos Soares, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom dia, José. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É um prazer participar desse podcast. Espero poder contribuir para a participação da nossa audiência. Acho esses eventos muito bons, muito motivadores para quem está se preparando. E essas informações, às vezes, essas dicas que as pessoas conseguem com esses eventos, ela pode fazer a diferença na hora de uma aprovação. Então, espero poder realmente ajudar vocês aí. A gente agradece muito sua presença aqui, assim como agradecemos a presença do professor Tiago Santos. Dê suas saudações aos nossos bravos concurseiros. Olá, José. Olá, Luiz. Colega o professor Marcos. Agradecer também aqui o convite, né, pelo evento aí. E tomara que a gente consiga aqui no nosso bate-papo ajudar o máximo possível, né, o concurseiro, o candidato aí que vai prestar esse certame, que a gente possa, né, quem sabe aí nesse nosso bate-papo até dar o gabarito de alguma questão ou de algumas questões aí para a galera, né, que vai prestar o concurso aí. Tomara que seja proveitoso aí para quem estiver assistindo. Certamente será muito proveitosa essa conversa com o senhor e o professor Marcos Soares. E para conversar junto com esses dois mestres na área tributária, ó, já enrolar a língua, conto, como sempre, com a presença do meu amado mestre de produção jornalística dos concursos públicos do país, o melhor de todos, Luiz Fernando Caldeira. Seja muito bem-vindo. Olá, José, obrigado. Exagero, José. Aí demais, melhor de todos não. Tem muitos profissionais aí da área de jornalismo, excelentes aí da área de concurso. Mas eu não conheço o trabalho dos outros, eu então sei. só conheço o seu mesmo. De qualquer forma, eu agradeço, José. E agradeço também a participação aí dos professores Tiago, do professor Marcos Soares, também dos nossos ouvintes, que estão sempre aí contribuindo, né, com a audiência, né, aqui para o nosso canal no YouTube e também para o nosso podcast, né, que está aí no Spotify, nas principais plataformas digitais de áudio. Prazer estar aqui mais uma semana e tratando de um assunto bastante relevante, né, que é esse concurso para fiscal, que era tão aguardado e que finalmente saiu do papel, e que a gente vai ter chances aí de ouvir os professores a respeito, né, de direito tributário, de crimes contra o patrimônio público, que são assuntos que a disciplina tem 20 questões, né? Se eu não me engano, juntamente com essa disciplina, português também tem 20 questões, né? Então, estão aí talvez as duas principais disciplinas desse concurso. Essa daqui tem uma importância até um pouco mais específica, porque é da área fiscal, então a área tributária, quem for trabalhar na Prefeitura do Rio de Janeiro vai ter que lidar com esses conhecimentos no dia a dia. Começando com o professor Marcos, professor, qual a melhor forma do candidato a fiscal de renda da Prefeitura do Rio estudar direito tributário, sabendo, obviamente, que as provas vão acontecer no dia 3 de setembro, como eu falei na abertura desse programa? É importante se organizar. O conteúdo programático ele é grande e é importante que, conforme o candidato for estudando cada tópico, ele vá exercitando imediatamente. Fazer questões relacionadas ao tema que acabou de ser estudado traz muitas vantagens. Ajuda a fixar a matéria,
vai fazendo com que o candidato se acostume com a linguagem das bancas, ele vai reter muito mais e ele vai se deparar efetivamente com as dúvidas, porque todo mundo já teve aquela impressão ao estudar que estava entendendo tudo, aí na hora de fazer o exercício é que percebeu a dificuldade que é. Por isso é importante não deixar para o final fazer exercício, fazer imediatamente o máximo possível. A cada tópico que for vencido, exercitar bastante. E com isso ele tem tudo para se dar bem na prova de direito tributário. Quem sabe gabaritar essa prova. Com certeza. E especificamente falando agora sobre os crimes contra a ordem tributária, professor Tiago, qual é a melhor forma de estudar os conteúdos que estão lá no edital? É muito assunto para estudar para esse concurso? Bom, então, vamos lá, né? Falando especificamente dos crimes contra a ordem tributária. Mas hoje, eu falar dos crimes da minha parte aqui, né? Os crimes contra a ordem tributária, eu queria dar meus parabéns especial para o professor Marcos, porque desde a época de faculdade, professor, que eu tenho uma dificuldade muito grande em tributário, né? Eu não vou mentir para o colega, não. Eu acho tributário uma matéria muito difícil. E admiro aí o indivíduo que domina a matéria, né? Porque há uma diferença entre o direito tributário, né? Que é a matéria que a gente aprende na graduação, e tem os crimes relacionados à ordem tributária. Evidentemente, existe uma relação entre eles, óbvio, mas são coisas que você estuda em separado. Por exemplo, direito penal, que já é uma outra disciplina da graduação, é ela que se preocupa em estudar os crimes contra a ordem tributária. A gente não aprofunda o tributário. Mas aí, para focar, né, na resposta relacionada à pergunta que você me fez, eu queria dizer o seguinte: os crimes contra a ordem tributária que estão no edital não são nada assim, entre aspas, absurdos, né? Não é um conteúdo extenso, não é um conteúdo grande, não é um conteúdo que vai causar no aluno aquele desespero, ai meu Deus, não vai dar tempo, não. Ele é um conteúdo até simplório. Ele especifica, né, a Lei 8.137, que é a lei contra os crimes contra a ordem tributária, especifica lá o crime do 168A do Código Penal, o 337 também, o 168 é apropriação indébita previdenciária, e depois exige o entendimento dos tribunais superiores. E qual a melhor forma de estudar esse conteúdo que não é muito extenso? Tributário é muito grande, né? A matéria do professor Marcos é muito, muito extensa e tem um peso muito importante na prova. O que eu oriento o aluno a fazer? Questão. E por que eu oriento ele a fazer questão? Eu vou pegar agora emprestada aqui a explicação do professor Marcos. Porque em penal as questões elas praticamente se repetem. Ele não tem muito o que fazer. Ele vai pegar ali a conduta que é criminosa, no máximo criar um caso diferente ou outro, narrar uma história diferente da outra, mas ele não tem muito o que fazer. Uma súmula do Supremo, uma súmula do STJ, e não vai fugir muito disso. Então, o que eu oriento o candidato a fazer? Ler a lei, evidentemente, a letra da lei, e questões. E ele vai ver que as questões se encaixam, evidentemente, com as devidas proporções, no que basicamente está na lei e nos entendimentos dos tribunais superiores. Perfeito. Boa. Mestre, eu vou continuar aqui com o Tiago, né? Você falou que o conteúdo não é extenso, o que é um lado positivo, né, para o candidato, né, já que o conteúdo de direito tributário é enorme. Imagina se os dois fossem enormes, né, ia dificultar mais a vida do candidato. Mas, assim, o que você espera, né, dessa prova da FGV no que tange especificamente, né, a essa parte de crimes contra a ordem tributária? A FGV é uma banca que, via de regra, o nível é alto, e há, inclusive, quem questione ela em que, às vezes, cobra coisa assim, um pouco fora do contexto, né? E aí, o que você está esperando da prova, simplesmente no que tange aos crimes contra a ordem tributária? Né? Esquece o direito tributário, quem vai responder essa pergunta depois é o Marcos Soares. Especificamente sobre essa parte de crimes. O que você está esperando dessa prova? Deixa, né, fazer até uma brincadeira com um colega, deixa tributário para o Marcos lá, me inclua fora dessa, deixa tributário para o Marcos. Mas voltando aqui para a sua pergunta aqui, a FGV, o nível da FGV realmente é elevado, né? Se você pegar os concursos que a FGV elabora, você vê que a FGV ela tem um nível muito alto, né, comparado aí a outras bancas que a gente acompanha, que realizam concurso público Brasil afora. E o que eu espero da FGV para esse concurso? Bom, eu espero que a FGV, e como ela sempre faz, né, ela sempre envereda para esse lado,
são aquelas questões problemas, né? Eu gosto de chamar de questões problemas. Não é questão problemática, não, porque a FGV também tem, né? Questão problemática. Mas eu gosto de falar em questão problema. O que é questão problema, Luiz? Ele narra uma história, né? Ele vai narrar lá um caso e pede para o aluno identificar qual é o crime, qual é o entendimento do tribunal em específico. A FGV gosta muito disso. Por isso que as questões de direito penal, no geral, da FGV são extensas. Porque ele vai narrar uma história, ele começa narrando uma historinha, no final ele pede para o indivíduo tipificar, né, aquela situação que ele narrou. Então eu espero, evidentemente, um nível elevado, o que não poderia ser diferente, vindo da FGV e também da exigência do cargo, e acredito muito na questão problema, não questão problemática, já bem claro, mas questão problema, aquela onde a FGV narra, né, uma situação em concreto pedindo para o candidato ali tipificar. Perfeito. E o professor Marcos Soares também acredita que a parte de direito, a parte de direito tributário, também vai ter essa pegada mais que a gente chama também de questões situacionais, né, que coloca o candidato numa situação e para ver como é que ele agiria a respeito daquele tema, ou se eu imagino que pode ser mais letra de lei, né, ou se eu acho até que a banca pode vir aí a cobrar jurisprudências, súmulas, doutrinas, inclusive. O que você imagina da parte de direito tributário, da prova da FGV? Certo, vamos lá. Primeiramente, é importante destacar que a banca FGV é uma banca muito boa. Tá? Eu acho que a prova vem no nível alto de dificuldade, como costuma ser, como o Thiago já falou, o cargo exige, e eu acho muito bom, porque isso favorece o candidato bem preparado. Né? A gente percebe muita gente empatada lá em cima, nas últimas vagas. Então, aquele que teve uma preparação boa, ele vai sobressair nesse ponto. É importante destacar também o seguinte, essa prova ela tem 20 questões, né, envolvendo direito tributário e também crimes com ordem tributária, mas ela tem mais 20 de legislação tributária. Então, quem vai bem em direito tributário tem uma grande chance também de ir bem em legislação tributária. E aí tem mais 10 de processo administrativo tributário e mais 10 de simples nacional. Quer dizer, é a mesma sistemática, é o mesmo ritmo de estudo, é o mesmo modo de estudar, muitas vezes normas em comum, leis em comum. Então, olha que oportunidade para quem se preparou bem em direito tributário. 20 questões de direito e crime com ordem tributária, 20 questões de legislação tributária, 10 de simples e 10 de processo administrativo tributário. É quase a metade da prova. E todas questões de peso 2, que também é significativo, né? Assim, na prova de direito tributário, eu acredito sim que caia jurisprudência, que caiam entendimentos recentes do STF, do STJ. É importante conhecer as súmulas, principalmente as súmulas vinculantes, tá? Mas já nas provas de direito tributário e legislação tributária, eu acredito que sejam questões mais literais. Tá? Essa é a minha opinião. Ok, isso que o professor falou é muito interessante. Você tem um bom desempenho em disciplinas que têm um peso dobrado e que são parecidas, né? Que têm conhecimentos análogos. Então você acaba estudando e tendo conhecimento nessas disciplinas que são parecidas e que têm um peso muito grande. Ou seja, as chances de aprovação do candidato se triplicam até. Então, assim, bom ficar muito atento a essas disciplinas que o professor Marcos disse agora há pouco. Aí a gente tem 20 questões, né? O edital diz que são 20 questões para direito tributário e crimes contra a ordem tributária. Essa pergunta eu faço para os dois. Quantas questões a FGV vai reservar para a parte de direito tributário e quantas questões a FGV vai reservar para a parte de crimes? Pode começar pelo professor Thiago. É isso que eu ia falar com o professor Marcos. Se o professor Marcos me der liberdade, eu vou começar respondendo essa indagação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder, tomando por base o meu conteúdo, e aí o aluno toma o que sobrar como sendo a quantidade de questões para as demais disciplinas. Como o conteúdo é pequeno, e a gente está vendo aqui que a engenharia da prova, ela é direito tributário. O professor Marcos ali, quando foi falar do conteúdo, você pode ver que, me corrija aqui, professor Marcos, por favor, se eu estiver errado, né? Tributário
processo administrativo tributário, não é isso? E legislação... Legislação tributária e Simples Nacional. Simples Nacional. Então, quer dizer, está na cara que a prova gira em torno do direito tributário. Em relação aos crimes, como eu acredito que seja um assunto... está relacionado, mas não é o principal, né? Evidentemente não é. Eu acredito aí numa média de 2, aí 3 questões no máximo de crimes contra a ordem tributária. E aí, para uma exclusão, né, a gente imaginaria aí 17 questões de direito tributário, 18 questões de direito tributário. Eu acredito que não fuja nada disso, não fuja, perdão, dessa sistemática. Tendo em vista, volto a repetir, a engenharia que o professor Marcos muito bem aí mencionou, né, a prova ela gira em torno aí do direito tributário, né? E volto a repetir, e aí até me desculpe aqui o professor Marcos, a minha intromissão no conteúdo do colega, mas eu, pelo pouco que eu entendo de direito tributário, né, a gente passou pelo direito tributário na graduação, a legislação ela realmente é importante, e a forma de fixar realmente é fazendo exercícios, né? E aí, só para poder realmente aqui corroborar o que o professor Marcos falou, eu sei bem o que é tributário, porque sofri bastante com tributário na faculdade, sou até um pouco traumatizado com tributário, mas eu acredito aí que, no máximo, aí umas 3 questões, e o que sobrar aí, 17, 18 questões, eu acredito que seja aí o que vai ser cobrado da parte tributária. Da minha parte, eu acredito em umas 3 questões no máximo. E só para deixar consignado aqui, Luiz, se você me permite um minutinho a mais. Pode. No conteúdo tem uma lei, que é a Lei 8.137. E tem um outro crime também, que é o crime de descaminho. Está ali no edital, né? Ele excluiu o contrabando, deixou o descaminho, especificou a Lei 8.137. Eu ouço arriscar, né, com todo respeito aí aos colegas, mas eu ouço arriscar que as questões ou serão sobre a Lei 8.137 e sobre o descaminho. Embora o descaminho seja um crime de competência da Justiça Federal, vou até falar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas eu acredito que seja aí, gira em torno mais ou menos desses 2 assuntos aí, que depois eu até trabalho um pouco melhor, mas já para antecipar aqui, dar como é que chama? Como é que spoiler. É quando a gente antecipa? Spoiler. Um spoiler aqui sobre o assunto. Professor Marcos, você concorda com a afirmação do professor Tiago de que vão ser 17, 18 questões para direito tributário? Plenamente. Em função do tamanho dos conteúdos programáticos, né, eu imagino que seja algo em torno de até 3 questões de crimes contra a ordem tributária e em torno de umas de 17 a 18 questões de direito tributário especificamente. Tá? Agora, eu queria só destacar o seguinte, isso que o Thiago falou, que ele sofria com direito tributário na faculdade, geralmente os alunos gostam muito das aulas de penal, dos professores de penal, e não gostam de tributário. Aí é um sofrimento que a gente tem, né? Isso é uma verdade, eu observo isso. E aí, se duvidar, isso continua nos cursos preparatórios. Então, com certeza. Que me esforçar em dobro para agradar, sabe? O Thiago já chega agradando. Ele entra na sala, penal, graças a Deus. Se o aluno pudesse, ele teria 20 aulas de penal e uma de tributário. Por aí mesmo. Eu que não sou dessa área, não entendo nada de direito, mas eu também gosto mais da parte de penal, eu acho mais legal. Se for uma linha direta, assim, então, contando os crimes, aí o pessoal adora. Eu posso fazer uma brincadeira aqui, só para... Eu gosto de falar para o aluno o seguinte, ele gosta de penal, porque penal é muita baixaria, né? E o pessoal gosta de baixaria. Não é baixaria, o pessoal gosta. Aí vamos embora. Talvez seja isso. Meu Deus. Vamos incentivar o povo a gostar de tributário, que tributário em determinados concursos tem um peso importante. Muito grande, me ajudem nessa tarefa, porque ela não é fácil, não. Mas, mestre Marcos, queria ver com você o seguinte, né? Especificamente, então, aí sobre o direito tributário, né? Mas aqueles assuntos assim que a FGV costuma explorar mais nas suas provas, que o senhor acredita que tem mais chances de cair nessa prova para fiscal de rendas da Prefeitura do Rio de Janeiro? Tá, vamos lá. Acho que crédito tributário, tá? Envolvendo lançamento, formas de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário. O examinador gosta muito de misturar esses temas, então o candidato tem que estar ligado. No meio das formas de suspensão, ele bota uma de extinção, uma de exclusão, e aí aquele que leu fala assim, não, eu já li isso, mas não leu exatamente daquela forma, então fiquem ligados. Tá? Limitações ao poder tributar,
passando pelos princípios constitucionais tributários e as imunidades tributárias. E aí eu acho que a chance de cair jurisprudência é muito grande, tá? Tem muita jurisprudência. O Supremo trabalhou muito nessa época de pandemia, então tem muitas questões recentes do STF relacionadas a esses temas, imunidades tributárias. Então é importante conhecer a jurisprudência do STF e do STJ também. Sistema tributário nacional, competência e obrigação tributária, divisão da receita tributária, e dívida ativa, certidões negativas e um pouco de execução fiscal. Acho que são os principais temas. Vê que é muita coisa, né? Não são 3 ou 4 temas, é muita coisa, com muitos temas, né? E mestre Marcos, me diz uma coisa. A recente prova do concurso da Receita Federal, que também foi organizada, né? O concurso foi organizado pela FGV, é um excelente material de estudo para os candidatos? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Uma coisa que eu tenho observado nas provas da FGV, por exemplo, dentro da questão da prova de direito tributário, que é uma questão de legislação tributária, tá? Então, para a prova do ISS, se vier uma questão de legislação tributária dentro de direito tributário, vai envolver os tributos municipais, né? O IPTU, o ITBI, o ISS, então ficar ligado nisso. Mas eu acredito que sim, ver as provas recentes da FGV vai ajudar o candidato a se preparar. Muito bom. Professor Tiago, o senhor já tinha meio que antecipado os assuntos, dado o spoiler, como a gente mesmo mencionou, dos possíveis temas que podem cair na prova de fiscal de renda na parte de crimes de ordem tributária. Eu queria que o senhor explicasse mais e pudesse citar mais algum outro assunto ali no edital que pode cair em uma das 2 ou 3 questões que a FGV vai destinar a essa parte. Bom, então eu vou tentar aqui simplificar, né, para ajudar o candidato aí nesse ponto. A tarefa do professor Marcos, ela é sobrenatural, o conteúdo tributário é muito grande, né? Mas em relação à minha, eu acho que eu consigo especificar. Primeiro ponto que eu queria que o aluno tivesse muita atenção no que diz respeito aos crimes contra a ordem tributária. É a Lei 8.137. E por quê? Ela é uma lei que ela é cobrada não apenas nesses concursos onde o direito tributário é o enfoque, como é o caso aqui do nosso bate-papo, né? A Lei 8.137 é muito comum de ser cobrada em concursos onde ela faz parte do edital da parte de direito penal. Eu vou só dar um exemplo fora do que a gente está batendo um papo aqui para vocês terem uma ideia. Há uns anos atrás, essa lei foi cobrada no cargo para inspetor de polícia aqui do Rio. Sim. E o que tem a ver o inspetor de polícia, né, o concurso, com direito tributário? É quase que não é que não tenha nada a ver, porque existem os crimes contra a ordem tributária, óbvio, mas quando eu digo no sentido da engenharia da prova, né, no que a prova é voltada para o cargo que o indivíduo vai ocupar, para a função que o indivíduo vai exercer. Isso é para mostrar a importância da Lei 8.137. E essa Lei 8.137 ela é dividida, né? Nós temos nela os crimes contra a ordem tributária, depois aparecem os crimes contra a relação de consumo, inclusive a doutrina. Ela até tem um trabalho um pouquinho mais complicado em conseguir conciliar o Código de Defesa do Consumidor, que diz respeito aos crimes, em relação aos crimes contra as relações de consumo, que também estão na Lei 8.137. E aí o aluno vai me perguntar, o camarada está me assistindo agora, para que o Tiago está falando de crimes contra a relação de consumo na Lei 8.137? Pois é para focar na outra parte. Quando o indivíduo começar a estudar a Lei 8.137, que para mim é o ponto mais importante, dentro dessa lei já existe um outro ponto que é mais importante, que é justamente os crimes contra a ordem tributária, que estão no artigo 1º e 2º. Aí ele vai andar mais um pouco, ele vai ver que o próximo capítulo é referente aos crimes praticados por funcionário público contra a administração tributária. Esse é um ponto que vira e mexe e cai. Existe ali no artigo 3º, no artigo 4º da Lei 8.137, os crimes praticados por funcionário público contra a administração tributária, que se parecem muito com aqueles crimes mais populares, né? Concussão, corrupção passiva, só que são crimes específicos dos funcionários públicos contra o sistema tributário, ou melhor, contra a administração tributária.
Então, se você me perguntar, Tiagão, destaca um ponto importante da Lei 8.137. O primeiro capítulo, que trata dos crimes contra a ordem tributária, excluindo o capítulo que fala dos crimes contra a relação de consumo, né, como eu já havia falado no início. E segundo, dentro desse ponto, os crimes praticados por funcionário contra a administração tributária, que nós chamamos aí de crimes funcionais. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu queria destacar também, ainda sobre a Lei 8.137, é uma famosa súmula vinculante, evidentemente do STF, é o STF quem edita a súmula vinculante, que já foi objeto de questão discursiva na prova da Polícia Federal, que é a súmula vinculante número 24, vai falar justamente dos crimes contra a ordem tributária. O professor Marcos muito bem sabe que existe um instituto no direito tributário que é o lançamento. E essa súmula vai falar justamente o seguinte, olha, os crimes contra a ordem tributária do artigo 1º e do artigo 2º não estarão configurados antes do lançamento definitivo do tributo. E é uma súmula que cai bastante também quando o assunto é a Lei 8.137. Então, vou destacar 2 pontos dessa lei. A lei já é importante em si, mas dentro dela destaco 2 pontos. O artigo 3º e o artigo 4º, que vão tratar dos crimes aí praticados por funcionário contra a administração tributária, os crimes funcionais tributários, e a súmula vinculante número 24. Posso falar mais um ponto aqui, Luiz? Você me permite? Pode, são 3 questões, né, que você meio que falou que pode... Eu acho que eu falei uma aqui, eu acho. Eu tenho uma então. forte confiança que eu falei uma aqui, porque é muito, muito, muito comum esse primeiro assunto que eu falei. Um segundo ponto do edital que me chama a atenção é o descaminho. Está no 334 do Código Penal. Só que aqui eu queria que o aluno prestasse atenção no seguinte, o descaminho ele não é de competência estadual. Tem súmula do STJ, né, que é 151, se não falhar a minha memória, que diz que a competência é da Justiça Federal. E aí você vai me perguntar, poxa, Tiago, mas você acha que pode cair um crime de competência federal numa prova, né, de âmbito municipal? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é o seguinte, o descaminho, de uns tempos para cá, ele vem sendo, a jurisprudência sobre ele vem sendo alterada com frequência. Por exemplo, até pouco tempo atrás se discutia se o descaminho era crime material ou não, hoje se entende que é um crime formal. Até pouco tempo se discutia se o pagamento integral do tributo extinguia a punibilidade no crime de descaminho, hoje a gente entende, os tribunais entendem que não. Então, quando eu vi descaminho no edital, primeira coisa que eu pensei, crime de competência da esfera federal, mas logo em seguida eu maldei, eu pensei, ele deve, a intenção do examinador é pedir ao candidato se ele conhece os atuais entendimentos dos tribunais superiores no que diz respeito a essas questões peculiares do descaminho. Se é crime formal, se não é, se o pagamento integral do tributo extingue ou não a punibilidade. Então, eu aqui para destacar e fechar, né, a pergunta, eu acredito muito na Lei 8.137, dentro daqueles parâmetros que eu coloquei, no crime de descaminho, mas no que diz respeito a esses entendimentos dos tribunais superiores, sobre a consumação do descaminho, sobre o pagamento integral do tributo, e para fechar 3 questões, o 168A do Código Penal, também é um crime muito conhecido aí no meio, que é a apropriação indébita previdenciária. Mas numa ordem de importância, essa seria a minha ordem. 8.137 dentro daqueles tópicos que eu relacionei, o descaminho, mas no que diz respeito aos entendimentos dos tribunais recentemente sobre aqueles assuntos, e o 168A, que trata da apropriação indébita previdenciária lá no Código Penal. O professor citou aí a prova de inspetor da Polícia Civil, que teve, o último caso de 2021, não sei se foi essa que o professor citou, que teve anterior. A anterior. Foi anterior. A questão foi no penúltimo concurso. Pronto, para situar aqui. Então. No penúltimo concurso. Ótimo. Então, o mais antigo, porque o mais recente é de 2021. Mas aí, falando da FGV, que também organizou esse concurso que eu falei de inspetor, ela possui um acervo expressivo de questões ligadas a crimes contra a ordem tributária. Caso contrário, que outras provas de outros organizadores o professor poderia indicar que podem servir de norte para quem está se preparando para esse concurso de fiscal de renda do município do Rio de Janeiro? Então, no início do nosso bate-papo, eu havia mencionado, eu não me recordo agora exatamente qual foi a pergunta, mas eu lembro que eu havia mencionado o seguinte, as questões de direito penal, elas se repetem. E quando eu digo que se repetem, evidentemente não se repete ipsis literis, né? Ctrl-C, Ctrl-V.
né? Mas como assim se repete? Ele pega a mesma engenharia, né? A mesma sistemática, o mesmo assunto, pergunta de uma outra forma. Então, primeiro ponto, a FGV possui bastante questões sobre isso, possui considerável banco de questões aí sobre esses assuntos, porque, como eu lhe falei, a Lei 8.137 é uma lei recorrente. Então, quando o candidato for pesquisar, ele vai encontrar muitas questões sobre a Lei 8.137, até fora de concursos de fiscal, auditor. Como eu falei aqui, caiu para inspetor aqui do Rio de Janeiro. Então, é fácil encontrar. Ah, mas professor, eu já fiz todas as questões da FGV. Já fiz todas, eu não tenho mais questão da FGV para fazer. Não tem problema. Você pode adotar qualquer outra banca. E por quê? Porque a engenharia é a mesma. Porque, no fundo, é a mesma coisa. Eles só vão perguntar a mesma coisa de outra forma. Uns de maneira mais voltada à literalidade da lei ou de alguma súmula, outro querendo que você pense um pouco mais. Mas a engenharia é basicamente a mesma. Então, qualquer banca pode servir aí como norte para o aluno estudar. No meu ponto, né? Em específico. Sim. Professores, assim, a prova desse concurso, né, são 13 disciplinas para serem estudadas, né? É um quantitativo elevado, né? Fora isso, me parece que vai ser uma prova também cansativa, né? Os candidatos vão ter que fazer prova no mesmo dia, de manhã e de tarde, né? Cada uma delas com 80 questões. E aí, então, a pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: quais estratégias de estudo adotar durante a preparação para conseguir dar conta de tantos conteúdos, né, cara? O cara não vai estudar só direito tributário e crimes contra o patrimônio público, né? Vai estudar uma série de outras disciplinas, né? Então, quais estratégias de estudo adotar durante a preparação para conseguir dar conta de todos esses conteúdos? E também o seguinte, né? Na hora da prova, né? Que estratégias de estudo adotar? Vale a pena começar logo por aquelas questões que valem mais ponto, né, que tem peso 2, né? Ou não, de repente inicialmente começa pelaquela disciplina que você tem mais segurança para dar, né, para você uma sensação mais tranquila da prova. Como que vocês pensam em relação a isso? Vamos iniciar pelo professor Marcos Soares, pode ser? Pode ser. Olha, me desculpe, isso parece arrogante, mas eu acho importante começar por direito tributário. Direito tributário, crimes contra a ordem tributária, e aí já vai para a legislação, já vai para processo administrativo tributário e também pelo Simples. Porque, como eu falei, são temas relacionados com um peso muito grande e muitas questões. Se o candidato se sair bem nessas provas, ele já vai ficar muito mais relaxado para pegar outras disciplinas, entendeu? Então, eu acho muito importante começar a prova com o direito tributário. E no que tange a estudar, mestre, que eu digo assim, porque você falou, são 13 disciplinas, a gente falou aqui, 13 disciplinas. Como conseguir estudar 13 disciplinas, né, de forma eficiente, sabendo que a prova é dia 3 de setembro? E aí? Como eu sugeri, desde o início é importante exercitar, né? Só que aí o candidato vai ter aquelas questões que para ele vão ser fáceis. Então, ele deve marcar aquelas que ele teve dificuldade para, na semana da prova, fazer uma revisão. Entendeu? Ele não tem como pegar tudo de novo, não vai ter tempo hábil para isso, né? Então, ele vai se preocupar com aquelas que ele teve alguma dificuldade para fazer essa revisão. Mas eu acho, sinceramente, que dá tempo, tá? Eu falo por experiência própria, eu nunca esqueço isso. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal. Eu comecei a me preparar no dia 2 de fevereiro. Minha prova foi em outubro. E as pessoas falam, a pessoa tem que ter 2, 3 anos de preparação. Nem sempre. Tem gente que precisa, mas cada um tem a sua realidade, tem a sua bagagem, né? Tem aquilo que aprendeu ao longo da vida. A minha primeira formação é engenharia, por exemplo. Então, me ajudou com raciocínio lógico, me ajudou com matemática, com estatística, né? Então, cada um traz a sua realidade. Eu vim fazer direito depois que entrei para a Receita Federal, né? Então, assim, quem é da área de direito já traz o direito. Mas, de repente, quem é contador já vai trazer bastante contabilidade, né? Quem é de exatas vai ter facilidade no raciocínio lógico, enfim. Eu acho que dá tempo, sim, para você fazer uma boa preparação e estar competitivo lá em setembro. Tá? Não estou aqui vendendo ilusão, não. Eu acredito realmente que é possível, com método, tá? Com disciplina, com organização e exercitando desde o começo. E olha que na minha época a gente não tinha essas mídias sociais, não tinha podcast, não tinha internet, a gente comprava apostila em banca para se preparar.
né? Então, assim, hoje em dia tem muito mais oportunidade, possibilidade de se preparar. E se a pessoa fizer bom uso disso, tem que tomar cuidado para não se perder também, né? Já tem tanta informação que a pessoa pode acabar ficando perdida. Não. Mas se ela estiver bem orientada, organizada, tem tudo para estar bem preparado nesse aqui. Legal. E você, professor Tiago, como se organizar para estudar tantas disciplinas e na hora da prova, né? Realmente começa por essas disciplinas de peso 2, como o professor Marcos falou, também você concorda com isso, ou acha que pode-se usar uma outra estratégia? Então, Luiz, eu vou concordar com o professor Marcos aqui, eu não tenho como discordar, né? Não tem como discordar do professor Marcos. E eu queria até acrescentar aqui um detalhe que o professor falou, que foi o seguinte: as pessoas elas têm uma falsa ideia da seguinte forma: fulano estudou 12 horas líquidas por dia, né? O professor com certeza já ouviu isso. Fulano estudou o dia inteiro, nem está dormindo, só está estudando. Fulano só para almoçar. Aí o outro indivíduo, porque cada um tem a sua peculiaridade, né? O outro indivíduo consegue estudar no máximo 3 horas, 2 horas, 5 horas, porque trabalha, porque tem família, porque tem seus compromissos. E ele fica se perguntando, como é que eu vou fazer para competir com aquele cara que disse que estudou 12 horas por dia, que vem se preparando há 50 anos, eu comecei agora, mês passado. O que define a aprovação do indivíduo é o estudo com qualidade. Eu gosto de falar isso, né? Não adianta nada eu ficar sentado 10 horas numa cadeira e não entender nada que eu li, não entender nada que eu exercitei, não entender nada do que eu tentei aprender ali. Diferente do indivíduo que senta 10 minutos ali, lê 4, 5 parágrafos, ele vai fazer questão, praticamente entendeu mais da metade da matéria. O que interessa é o estudo com qualidade, não o tempo de estudo. Evidentemente que o tempo, quanto maior, melhor. Mas a qualidade é mais importante. E dentro desse estudo com qualidade, né, não adianta ficar com muito tempo e jogar tempo fora, e dentro desse estudo com qualidade, eu vou corroborar aqui o que o professor Marcos falou. Começar com aquelas disciplinas, né, que tem maior peso, né, que aí eu vou pegar a área do professor, o direito tributário, a lei do simples, a lei como é que foi? Qual era o outro conteúdo que o professor falou, que eu esqueci agora? Legislação tributária, processo administrativo tributário. Exatamente. Legislação tributária, processo administrativo tributário, e começar por essas disciplinas aí. Lembrando, mais uma vez, estudar com qualidade. Dá. Desde que você estude com qualidade. A prova é em setembro. Vamos colocar aí 90 dias, algo um pouco mais, um pouco menos que isso. Mas se o estudo for com qualidade, consegue. E uma outra coisinha que eu queria falar também, o aluno ele tem que acreditar nele. Ele tem que parar de olhar para o camarada do lado, para o vizinho, para quem posta. Porque Instagram é aquele mundo que só posta vitória, né? Rede social hoje virou o mundo das vitórias. Você não vê ninguém com derrota na rede social. Você só vê gente com vitória. E aí o indivíduo, ele olha aquilo e ele pensa, minha vida deve estar muito ruim, né? Porque o camarada ali só tem vitória e eu só estou aqui nesse sofrimento, nessa caminhada que não acaba. Mas a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu vou te falar, Luiz, tem vezes que eu entro no Instagram aqui, se bem que meu Instagram é profissional, eu não tenho rede social pessoal, mas às vezes eu entro no meu Instagram, eu fico até deprimido. Eu olho pro camarada lá, o camarada é só lugar bacana, é lancha, é viagem, e eu penso, cara, será que eu só nasci para trabalhar? Mas o camarada ele tem que entender, candidato, que ele tem que acreditar nele, né? Então, acredito que, primeiro, estudo com qualidade. Segundo, esse estudo com qualidade dentro daqueles temas, né? Que tem um peso maior na prova. E o mais importante é ele acreditar no processo, acreditar nele, naquilo que ele está fazendo. Deixa a grama do vizinho de lado, deixa que o vizinho cuide da grama dele e ele acreditar naquilo que ele vem fazendo. Eu acredito com certeza que, tomando o professor Marcos como exemplo, eu acredito com certeza que no período em que o professor Marcos acreditou, ninguém acreditou mais nele do que ele mesmo. Exatamente. Já foi falado aqui em alguns programas passados. Foca no processo. Se a pessoa focar no processo, se dedicar no que ela está fazendo, as chances de aprovação dela são maiores do que ela está se preocupando com os métodos utilizados pelos candidatos alheios. Professores, só para falar. Pode falar. Eu aproveitava qualquer minuto. Eu ia de metrô para o trabalho, eu ia lendo no metrô. Eu lembro que final de semana eu ia para a casa da minha sogra para que minha esposa pudesse interagir com a família dela. Eu me trancava no quartinho lá e ficava estudando. A gente tem que aproveitar aquilo que a gente tem a nosso favor, né? Não pode desperdiçar nada. Qualquer tempo é tempo. E agora, com as redes sociais,
você pode ouvir um áudio, você pode ver um vídeo em qualquer lugar, você tem muito mais acesso ao material. Então, assim, se utilizar disso a seu favor, no seu benefício. Exatamente. E aproveitar cada segundo para a pessoa conseguir usufruir todos os assuntos que estão no edital. Para a gente encerrar, professores Marcos e Tiago, que dicas finais vocês podem deixar para os candidatos de forma que eles tenham um excelente desempenho nas provas do concurso para fiscal de rendas da Prefeitura do Rio de Janeiro? Eu começo com o professor Tiago. Então, é complicado. Sempre que me pedem para dar dica para o aluno, eu digo assim, dar dica é tipo dar conselho, né? Sim. E dar conselho para quem está de fora é muito fácil, né? Para quem está de fora, quem está fora do problema do indivíduo, é muito fácil a gente dar conselho. Mas eu vou dar uma dica como professor, né? Não como Tiago, mas como professor. Eu dou aula desde 2007. Então, quer dizer, muita coisa, eu já vi muita coisa, né, Luiz? Sim. Já passei por muita coisa, já vi muita coisa, já vi muito aluno sendo aprovado e reprovado. E a principal dica que eu dou, que eu falei aqui anteriormente, é primeiro acreditar no processo. O indivíduo ele precisa entender que quando ele senta ali para estudar, é ele e ele, evidentemente, para quem acredita em Deus, é ele e Deus, né? E ele tem que entender que ele precisa acreditar no potencial dele e no processo que ele está passando. Aquele processo é necessário, a gente precisa passar pelo deserto, né? Para chegar ao oásis. Então, ele precisa entender que aquilo que ele está fazendo é necessário e que ele vai colher os frutos daquilo. E em relação ao estudo em específico, a dica que eu dou é, amigão, como o meu conteúdo, ele lá é 0,0001% da prova, né? Ele é um pingo num mar de tributário, eu aconselho o indivíduo a, dica, focar na Lei 8.137, focar lá no Descaminho, no 168A, e fazer questões. E, principalmente, acreditar no processo e acreditar nele mesmo. E, professor Marcos, que orientação final você pode deixar para os nossos ouvintes terem um bom desempenho nas provas do concurso ISS Rio? Vou fazer aqui uma analogia, tá? O atleta de alta performance, ele não só treina, né? Ele tem uma vida voltada para as suas competições. Ele se alimenta adequadamente, ele descansa adequadamente, ele treina muito, né? Ele cuida do psicológico dele. Isso o candidato tem que fazer também, tá? Ele tem que saber que ele tem que estar bem psicologicamente, fisicamente. Então, ele também não pode só estudar 12 horas por dia, como o Thiago falou. Eu acho que ele tem que fazer algum exercício físico, nem que seja uma caminhada leve, ele tem que se alimentar bem, ele tem que procurar ter disciplina de estudo e de descanso. E eu acho que o candidato ele deve ser proativo. Eu sempre aconselho isso aos meus alunos. Você vai começar uma disciplina, já dá uma olhada antes no conteúdo programático e tenta já dar uma lida em parte do material que tiver disponível, entendeu? Por quê? Para não ter o primeiro contato lá na hora da aula. Ele já vai preparado, ele vai tirar muito mais proveito da aula, daquela matéria que ele vai estudar. Então, ser proativo. E ter fé. Cada um tem a sua fé, tem sua crença, mas eu acho importante. Eu acho importante também, vai colaborar muito na sua preparação. Acho que era isso que eu tinha para falar. Maravilha. Eu agradeço muito a presença aqui dos professores no podcast Hora do Concurso. As orientações que foram deixadas desde o início certamente vão ajudar os nossos candidatos a fiscal de renda a ter um bom desempenho nas provas do dia 13 de setembro. Professor Marcos, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, agradecer a audiência, agradecer a participação do Thiago aqui, que se expressa muito bem, é o cara mais jovem, está mais acostumado com podcast, eu sou mais retraído, então foi ótimo ter dividido com ele aqui essa reunião, foi muito legal. Mas você se saiu muito bem, tá? Para quem muito não tem muito experiência com podcast, saiu muito bem nosso podcast. Eu sou da fase anterior ao podcast, né? Então não estou acostumado com isso, não. A fase anterior, mas ainda está aí o rádio. Todo mundo falou que o rádio ia acabar, e o rádio está se adaptando aí nesses formatos novos digitais. Olha, muito obrigado pela sua contribuição aqui, falando sobre os crimes contra a ordem tributária e toda a sua experiência em concurso público. Eu que agradeço o convite, o Luiz aí, muito obrigado pelo convite, José, obrigado pela paciência, e queria deixar consignado aqui que o aluno não viu, né? Se tivesse
erros de gravação, né? Se a gente pusesse isso, quem apanhou aqui da tecnologia fui eu, né? Porque eu tive um probleminha aí para mexer com o telefone, mexer com o computador. Então, eu acho que o Marcos ele foi até um pouquinho humilde, porque, na verdade, quem apanhou aqui fui eu. Antes da gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu apanhei bastante do telefone, apanhei bastante aqui do computador. Não tem problema. Mas eu quero agradecer o Luiz, o José, a companhia do Marcos aqui, né, que ajudou a gente aí nesse bate-papo, aos ouvintes aí, a quem assistiu o nosso programa aí até o final, muito obrigado. E espero aí, né, no fundo do meu coração, ter ajudado aí a galera. Luiz Fernando, obrigado pela sua contribuição de sempre aqui no podcast Hora do Concurso. Semana que vem a gente se encontra para mais um bate-papo com mais um novo mestre, um novo professor aqui passando pelo nosso filho, que é nosso filho do podcast Hora do Concurso. Com certeza, José. É um prazer estar aqui toda semana falando aqui sobre concursos públicos, né? Quero agradecer a nossa enorme audiência, agradecer ao professor Tiago, agradecer ao professor Marcos Soares, realmente que contribuíram muito aí, né? Com todo esse conhecimento que eles têm na área. Eu tenho certeza que quem, de fato, né, levar aí em consideração todas as orientações dos dois professores vai conseguir um excelente desempenho, não só na disciplina de direito tributário e crimes, né, contra o patrimônio público, como também, né, em todo o contexto do concurso, né, também nas outras disciplinas, já que as dicas foram muito mais amplas do que simplesmente somente as dicas voltadas ali para aquele conhecimento específico dessas disciplinas. Prazer estar aqui, né, e até semana que vem, pessoal. Valeu mesmo. Obrigado aí, galera. Com as dicas e orientações que foram plantadas pelos professores que participaram desse podcast, né, desse episódio de podcast Hora do Concurso, eu e o Luiz Fernando esperamos que você possa colher os frutos da aprovação. Recomendo também que você assista a entrevista que fizemos aqui nesse mesmo podcast, na temporada de 2022, com o fiscal de rendas Henrique Cantarino, onde ele conta um pouco como é a rotina profissional desse servidor, que trabalha na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento da Prefeitura do Rio de Janeiro e dos vários benefícios que essa carreira oferece. É o episódio 27, tá bom, gente? Que está lá disponível nas principais plataformas digitais de áudio e também no canal do YouTube da Degrau Cultural, juntamente com este que acabamos de fazer, com dicas para a prova de Direito Tributário e Crimes contra a Ordem Tributária e os outros mais de 60 episódios que já produzimos. Do mais, fiquem todos na paz, bons estudos e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @degrau cultural. Até o próximo episódio!